Olá, meu nome é Vitor Hugo, eu sou engenheiro de soluções aqui na Twilio e hoje quero começar nossa conversa destacando que muitos dos nossos clientes estão vivendo um momento de transformação importante. A nuvem oferece escalabilidade, flexibilidade e inovação que as empresas precisam para acompanhar as expectativas dos clientes, que estão em constante evolução. No entanto, muitas organizações estão percebendo que simplesmente migrar o contact center para a nuvem não é o suficiente. Elas inventam desafios com integração, personalização e na garantia que suas soluções estejam alinhadas às suas estratégicas digitais mais amplas. Isso é um ponto de inflexão, a necessidade de ir além de uma migração básica para a nuvem e, de fato, transformar como as interações com os clientes são gerenciadas e otimizadas. Dados do reporte anual de engajamento de clientes da Twilio mostra que apenas 60% dos consumidores avaliam o engajamento das marcas como bom ou excelente. Isso caiu desde o ano passado. Ao mesmo tempo, 44% dos consumidores se dizem pouco ou nada leais às marcas. Isso mostra o desafio: fidelizar clientes em um mercado onde eles mudam de banco ou carteira digital com um clique. No setor financeiro, onde confiança é tudo, isso é um risco e uma oportunidade. Mas os clientes ainda não sentem falta. Só 45% dizem que as marcas realmente os entendem. Esse é o paradoxo da personalização com a IA. A IA precisa ser aplicada de forma prática, não só para eficiência, mas para criar experiências melhores. Dentro dessas experiências, a gente vai ter vantagens concretas com autoatendimento, que a gente pode listar a eficiência operacional, que seria basicamente a redução de custo de atendimento, escalabilidade e menos sobrecarga para agentes humanos, que precisam ficar focados em casos mais complexos. A experiência do cliente, né? Então, atendimento 24/7, respostas instantâneas, simplicidade para transações comuns, e funcionar nos canais preferidos de cada cliente. A segurança e conformidade, né? Integração com verificação de identidade, trazendo o menor risco de erro humano em transação simples, possibilidade de registrar logs de auditoria automática para compliance, né? Resultado do negócio, então, aumento de retenção, cross-sell e upsell automatizado, dados em tempo real sobre o comportamento do cliente, né? Ajudando em decisões do negócio. E integração com atendimento humano. Então, acho que é um dos casos mais importantes, né? Então, o handover inteligente. Quando o cliente pede, ou a IA detecta essa exceção, transfere ao agente com contexto completo, né? E isso reduz repetição de informação e melhora o CSAT automaticamente. E qual o papel humano, né, em cima dessa comunicação? Né? 88% dos consumidores percebem quando são transferidos para uma IA durante a chamada de suporte. E 69% deles dizem que é crucial que as interações com a IA pareçam humanas. Né? Um aumento significativo em relação aos 48% do mesmo reporte do ano anterior. E aqui vem o ponto crítico. 54% dos consumidores querem sempre a opção de falar com um humano. Ou seja, o bot deve resolver ali 70% a 80% das demandas simples, mas os 20% de exceções, o cliente precisa de empatia. Se ele cair num looping de uma IA sem saída, ele abandona a marca. Portanto, a IA não substitui o humano, ela deve potencializar o humano. E o Twilio Flex garante exatamente isso. O histórico completo da jornada, omnicanalidade e personalização em tempo real. Né? Então isso reduz o atrito. O cliente não precisa repetir CPF ou o motivo do contato. Então, e para o banco também melhora o First Contact Resolution, né? Acelera o tempo médio de cada atendimento. Agora pense também com o agente. Né? A Twilio oferece o Agente Copilot e com isso o agente tem uma ferramenta de suporte que vai ajudar ali em resumos automáticos, sugestões de resposta, contexto de cliente. Então isso aumenta a eficiência. Um cliente da Twilio, por exemplo, com o Twilio Flex mais o Copilot, conseguiu gerar 70% de deflexão via agentes virtuais e 45% de economia operacional. Isso mostra como a IA bem aplicada ajuda tanto o cliente quanto a operação. E como isso na prática? Então vamos lá. O Agent Copilot, vamos configurar um agente do Agent Copilot com uma base de conhecimento, né? Então a gente vai trazer duas opções aqui no console Twilio, tá? A primeira vai ser a sumarização, que
que vai ser Wrap-Up Notes, né, onde você consegue ter aquela classificação automática de cada atendimento, a summarização daquele contato, né, seja ele contato via voz ou um canal digital. Também permite a sumarização da conversa numa transferência. Tá? E se integrado com o Twilio Segment, também traz o resumo daquele cliente, né, com um perfil único. E o Real Time Assist permite que você suba uma base de conhecimento, né, para o Agent Copilot, para ele sugerir respostas baseadas na interação entre o agente humano e o cliente. Né? Ou também utilizar o Agent Copilot como uma base de consulta para os seus agentes. Então aqui vamos configurar uma sugestão de resposta. Tá? Clico aqui em conhecimento. Então, eu já subi uma base, mas vamos adicionar uma nova. Eu consigo... Aqui no primeiro item vai ser o nome da base que você está subindo. Né? Na descrição vai ser quando essa base vai ser consultada, utilizada. E a fonte desse conhecimento, né? Que pode ser um website, pode ser um texto que você digite, subir um arquivo em PDF, em doc, um PPT, ou uma integração com o banco de dados vetorial. Tá? Então aqui eu já tenho a minha base do Agent Copilot e vamos iniciar uma interação. Tá? Então eu vou iniciar o contato via WhatsApp. Vou interagir com o bot que eu criei. Oi, gostaria de consultar o meu saldo? Então a Twilio permite que você traga também a sua própria IA, né, para dentro do canal de atendimento. Aqui eu utilizei uma IA para fazer a transcrição do áudio de WhatsApp, né, e conseguir ter para a IA conseguir identificar a intenção nessa interação. Né? Então eu vou colocar aqui sim. Aqui eu vou instruir, né, o agente de IA para enviar um código, um token, né, via WhatsApp, para validação daquele cliente porque ele está tentando consultar um dado sensível. Eu coloquei o token errado, né, agora eu vou colocar o token que eu recebi no meu celular. Quando eu coloquei, optei para ver as minhas informações de saldo, automaticamente o bot ele pode correlacionar assuntos, né? Então ele já perguntou se eu queria ver informações dos meus investimentos. E depois, né, alimenta, né, essa interação com o cliente perguntando se no que mais ele pode ajudar. Agora eu vou falar sobre pagamentos. Oi, queria fazer um pagamento de uma conta? Então a ideia é que você também permita o cliente ter dentro do bot, no WhatsApp, em voz, uma jornada end-to-end, né? Onde ele consiga consultar o seu saldo, fazer um pagamento, fazer transferência, né? Tudo isso dentro de uma interação com o bot. Mas quando eu quero falar com o agente humano, né? Como que isso se comporta? Então eu vou falar aqui para o bot que eu gostaria de continuar o meu atendimento. Vou falar que eu quero conversar com o meu gerente sobre crédito imobiliário. Automaticamente, né, eu vou fazer esse handover ali para o atendimento humano, né? Então eu vou logar aqui no Twilio Flex. Então, aqui o agente já interagindo, olá. Ele vai ter o contexto da conversa, então você pode definir se ele vai receber todo o histórico da conversa, se você quer exibir alguma sumarização desse contato, né, fica a critério
de como você vai montar essa operação. Então aqui eu estou mandando uma mensagem, né, para interagir com o agente. Aqui o Agent Copilot entra em ação, né? Então ele vai analisar o contexto da conversa com o agente e vai sugerir já uma resposta que eu posso utilizar ou não e também dar um feedback, né? Se essa resposta foi útil ou não foi, tá? Então eu consigo adicionar isso diretamente aqui para fazer o envio dessa mensagem dentro da minha conversa e interagindo, né, com o meu cliente. Então, cada interação tem essa opção de sugestão de resposta, né? Eu também consigo realizar uma consulta, né, como se fosse uma base de conhecimento, um FAQ, etc. Tá? Então, vamos mudar o contexto da conversa falando sobre investimentos, né? Então, notei que você tem parado um saldo em sua conta corrente. Tá? Então, cada interação ele também atualiza, né, a sugestão de resposta que ele pode dar, né? Então, o gerente, por exemplo, ele pode ter essa informação do saldo do cliente para sugerir opções de investimento, né? Ter também as opções ali de crédito imobiliário já de fácil acesso, mas se ele precisar fazer essa transferência para um agente, né, especialista, também dá para passar esse contexto, né? Então eu posso clicar para fazer uma transferência. Para outra fila. Né? Quando eu faço a transferência, esse atendimento automaticamente ele vai ser sumarizado, né? Então vai mostrar ali o que o cliente fez, quais foram as interações dele e também classificá-lo dentro ali do que eu cadastrei na minha aplicação, tá? Dentro do Twilio Flex. Feito isso, o outro agente vai receber o contato, né? Eu coloquei aqui em outra instância, também com esse histórico da conversa. Aí você pode definir se você quer também ter a sumarização, se quer mostrar o histórico completo, fica a cargo ali de cada operação, tá? Então, a ideia é sempre municiar o agente que está fazendo atendimento com todas as informações que ele precisa. Então, referente ao perfil do cliente, como que o agente pode negociar um novo investimento baseado no perfil que o cliente tem, se ele é um perfil mais conservador, se ele é um perfil mais moderado. Então, a ideia é que realmente você dê opções para o seu agente e otimize o tempo dele nessas conversas, esse contato no dia a dia. Tá? Então, vamos voltar
Onde estava? E esse é o impacto direto, né? 64% dos consumidores dizem que personalização influencia na compra, né? Clientes gastam até 37% mais quando engajados em tempo real. Ou seja, a IA resolve escala, humano resolve nuance. Com o WhatsApp, Flex e o Agent Copilot, o banco oferece conveniência e eficiência sem perder a confiança com o cliente. Obrigado.